Hello, students! Bem-vindos a mais uma aula, e essa é a última aula desse módulo, do módulo 3, se eu não me engano, acho que é. Eu fico muito confuso com relação às unidades e tudo mais, e olha que foi eu mesmo que separei, mas eu sou confuso demais. Mas eu acredito que seja a última aula, que a gente vai gravando, e aí no final, nem sei, mas tá tudo bem. Vamos lá. A aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre prepositions of time. Preposições que vão trazer pra gente, preposições que vão indicar pra gente tempo. E aí quando a gente tá falando de preposições de tempo, nós não estamos falando única e exclusivamente de horas. Esse tempo pode ser a ideia de manhã, à tarde, à noite, daqui 3 anos, lá em 1910. Então, esse tempo, ele é relativo, tá? Pode ser tudo aquilo que seja indicador de durabilidade, tá? Então, há 3 anos atrás, daqui 2 meses, sei lá, tudo que indicar tempo é a ideia, essas são as preposições que nós vamos usar, tá? E antes de mais nada, a gente precisa entender o que são preposições em português. E aí, as preposições em português, elas vão servir como... Eu sou professor de português, tá? Também. Mas, esse não é o termo correto, gramaticalmente, o que eu vou utilizar agora não é o termo correto, gramaticalmente, tá? Mas é como se eles fossem pontes. Se a gente for pensar em preposições, é a ideia de que ela liga uma coisa a outra, tá? Ela liga um termo de uma oração, de uma frase, a um outro termo. Então, se eu pego aqui e coloco para vocês bolinho de chuva, bolinho de chuva. Nós temos duas palavras que está sendo ligada por que nós chamamos de preposição. Então, se a gente for pensar gramaticalmente, bolinho de chuva, ele é um morfema, ele representa uma única coisa. Embora eu tenha duas palavras, que é o bolinho e é a chuva. São duas palavras distintas, mas existe a preposição que faz a ligação dessas duas palavras, fazendo com que esse objeto seja um único objeto. Então esse de, a preposição, ela vai servir para ligar termos de uma oração, para ligar palavras, tá? A grosso modo, esse é o significado de uma preposição. Então, partindo disso, todas as preposições que indicam tempo em língua inglesa são essas palavrinhas que vão ligar um termo a um outro termo, ok? E aí, em língua inglesa, existem 3 tipos de preposições que são utilizadas para tempo, que é at, in e on. Quando eu uso um e quando eu uso outro? Então, vamos começar. Antes de mais nada, deixa eu voltar aqui em língua portuguesa. Vamos lá, se a gente for pensar nas preposições em língua portuguesa, quais preposições nós temos? Nós temos lá, por exemplo, caderno do under, o bolinho de chuva, que tá aqui em cima, que eu já indiquei para vocês. E temos também, sei lá, armário da Amanda. Então, nós temos o do, o da e o de, tá? Todos esses são preposições em língua portuguesa. Essas são algumas, tá? Da, de, do, sobre, etc. Nós temos uma infinidade de preposições. Depois, é interessante que vocês deem uma pesquisada em preposições da língua portuguesa, caso vocês tenham dificuldade. Dessa forma, ao associar a língua portuguesa à língua inglesa, fica mais fácil, tá bom? Então, aqui, nós, ao utilizarmos at, in e on, é como se a gente estivesse utilizando essas preposições de, da e do, tá? Então, de manhã, de tarde, à noite, tem em, no, na, em português, tá? Então, é como se a gente estivesse utilizando as preposições em língua portuguesa. Então, toda vez que eu for utilizar, quando eu vou utilizar o at, então, eu vou utilizar o at todas as vezes que eu precisar indicar um horário específico. Então, eu preciso indicar alguma coisa em específico. Então, por exemplo, eu preciso que você assista a aula ao 12h30.
Então perceba que eu estou especificando para vocês quando eu quero que vocês assistam. Então, por exemplo, eu vou tomar meu chá na hora de dormir. Então, esse hora de dormir, eu estou indicando uma hora específica. Então, nesse caso, eu sempre vou utilizar at. Veja lá, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos. At 10 past, 30 past 10. Então, às 10h30. Opa, cadê? O que aconteceu aqui? Às 10h30. Esse 10h30, concordam comigo que ele indica uma precisão. Então, toda vez que eu for utilizar dentro de uma oração um horário específico, eu vou falar que é às 10h30. Então, at 8 o'clock, às 8 da manhã. Aqui a gente vai ter ideia de as, tá? At bedtime, na hora de dormir. At bedtime. Bed aqui é a ideia de cama. Time, gente, eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. É que eu botei a imagem, essa imagem está disponível para vocês também, tá? Aí tá dando uma bugada aqui. At breakfast, na hora do café da manhã. At Christmas, I go to my mother at Christmas. Então eu vou para minha mãe no Natal. Então, perceba, esse Natal, ele dá a ideia de um tempo. Quando for o tempo de Natal, aí eu vou para minha mãe. Então, todas as vezes que eu for utilizar para indicar uma precisão, um tempo específico, eu vou utilizar sempre at, tá? Aí nessa imagem tem vários outros exemplos. Deem uma olhadinha, façam a tradução se for necessário. E aí vocês conseguem entender melhor a utilização de at. Eu utilizo at sempre em horários precisos, em horas exatas, em momentos exatos, momentos específicos de um dia, tá? E agora, in. Quando eu vou utilizar o in? Só um momento, gente. Eu vou utilizar o in todas as vezes que eu for dar referência a um mês, a um ano, a uma década, a um século, ou long period of time. Eita, quase não sai. Long period of time. Period of time. Então, um longo período de tempo. Então, na Idade das Trevas, acho que tem esse exemplo aqui, ó. In the Dark Age. Então, lá no período das trevas, lá no período, medieval. Não sei se eu posso falar medieval. Mas eu tô dando uma referência a um tempo, a uma década passada, a um período que passou há muito tempo. Então, eu vou utilizar sempre in. Vamos ver outros exemplos. Olha aqui, se eu vou falar in 16 years time. Então, I'm young in 16 years time. Então, eu era jovem com os meus 16 anos. Lá no meu período de 16 anos, tá? Então, você tá dando referência a uma década, né? A década dos 16 anos. Então, eu vou utilizar in toda vez que eu tiver uma referência a uma data, tá? Aqui, ó. In 1991. Então, I was born in 1991. Então, eu nasci em 1991. Então, consegue perceber que eu tô dando uma referência a uma data, a um years. Eu tô dando para vocês um ano, né? 1191. 1991. Então, nós temos uma data. Aqui eu vou utilizar, então, in. I was born in March 1st, 1992. Então, eu nasci em 1º de março de 1992. Isso é verdade. Então, já anota aí na sua agenda para você me mandar presente nessa data. Então, ó, quando acontece o Natal? In December. E o Ano Novo? In January. Então, todas as vezes que você for dar referência, nesse caso, a uma data, então você vai utilizar a preposição in. In. E o on? Quando eu vou usar o on? Eu vou usar para dias e datas. Perceba, mesma ideia do anterior, que era in. In.
Desculpa, confundi tudo aqui. In. Mas agora eu vou utilizar o on todas as vezes que eu for dar uma referência a uma data específica. Então, por exemplo, eu utilizei agora o on para falar que eu nasci no 1º de março de... Desculpa, eu utilizei o in para falar que eu nasci em 1º de março de 1992. Só que estaria errado, tá? Eu utilizei só para vocês fazerem uma associação. Mas agora é que são elas. O on, ele vai ser sempre para datas específicas. Então, 1/3/1992, on. Agora, se eu vou falar só em março, eu nasci em março, aí eu utilizo o in, tá? I was born in March, aí eu utilizo o in. I was born em 1992, então aí eu utilizo o in. Agora, se eu vou falar que eu nasci em 1º de março de 1992, aí sim é on, tá? On is used for days and dates. Então, on a summer evening, então numa noite de verão. On Christmas days, perceba, lá também tem Christmas lá no primeiro, não tem? O que falei aqui, ó? At Christmas, at Christmas. Então é uma data precisa. Eu utilizo esse at quando eu for falar de uma ocasião. Então no Natal eu vou para minha mãe. Então at Christmas eu vou para minha mãe. Agora, se eu vou falar no dia de Natal, no dia 25 de março, perceba, 25 de dezembro, ao utilizar 25 de dezembro, eu estou falando de uma data específica. Então, se eu for falar Christmas Day, se eu utilizar o day, essa preposição ela vira on, tá? Tá meio confuso? É confuso, por isso a gente precisa estudar. Que dia é hoje? Então, today is on Friday. Se eu vou falar de dias da semana, eu vou falar de on. Eu vou usar on, tá? On holiday. Nas férias, tá? As férias, ela tem uma data específica para começar e para acabar. Então, se tem uma data específica, on Friday. Então, vamos voltar aqui uma revisãozinha. Quando eu utilizo at, eu vou utilizar o at todas as vezes que eu for utilizar para dar ideia de horários específicos, de ocasiões específicas. E essas ocasiões não envolvem data, tá? In, eu vou utilizar toda vez que a minha referência ela for um mês, um ano, uma década, um longo período de tempo. Aí eu utilizo in, ok? Não estou falando de datas específicas. Lembrando, eu utilizei o exemplo para vocês entenderem melhor, para vocês associarem. Mas o in, toda vez que eu for falar uma data específica em que eu falo o dia, o mês e o ano, é on, ok? Agora, se eu falo apenas o dia, ou apenas o ano, ou apenas o mês, aí eu utilizo in, tá? Agora sim, on eu vou usar para os dias e para datas específicas. Então, se é um dia de Natal, on. O dia das minhas férias, on. Tudo bem? Toda vez que você utilizar day na frase, vai ser on. Gente, peguem esse texto que eu risquei aqui, utilizem ele como suporte. Se tiver dúvidas, me escreve. Preposições, se a gente está falando de preposições, ainda mais em inglês, é uma confusão, mas não é impossível de entender, tá bom? Até a próxima aula, se cuidem, tchau!